Olá, nós somos os alunos Orlando e Gília, Oi, e hoje nós vamos falar sobre a quantidade de movimento e colisões. Bom, então o que é a quantidade de movimento ou momento linear? Bom, a quantidade de movimento ou momento linear é uma grandeza vetorial que depende diretamente de sua massa e de sua velocidade. E eles podem ser representados pelas seguintes equações, né? O Q é igual a massa vezes velocidade, ou também P é igual a m de massa vezes velocidade. E a sua unidade de medida no sistema internacional é dada por quilograma vezes metro por segundo. Bom, como que eu calculo, então, o linear, ou a quantidade de movimento, está relacionada a um sistema com várias partículas? Então, se a gente considerar um sistema com n partículas, cada partícula vai ter sua massa, velocidade e seu momento linear. E essas partículas, elas interagem entre si e sofrem efeito de forças. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas moléculas de gás confinadas e umas bolas de bilhar em cima de uma mesa de bilhar. E como que eu faço para calcular, então, o momento linear dessas partículas, né? Então, eu posso calcular o momento linear de várias partículas através da somatória de seus momentos lineares. Então, por exemplo, o momento linear total, ele vai ser igual ao momento linear da partícula 1, representado por P1, mais o momento linear da partícula 2, que é o P2, mais o momento linear da partícula 3, e assim sucessivamente. Lembrando que o momento linear, ou quantidade de movimento, nada mais é do que a massa da partícula vezes a sua velocidade. Bom, e esse sistema com várias partículas, ele vai sofrer a ação de algumas forças. Basicamente, dois tipos de forças. Eu tenho as forças internas e as forças externas. E elas vão ser importantes para calcular ou para verificar a conservação da quantidade de movimento desse sistema. Então, se nós considerarmos o sistema formado por dois corpos, A e B, que se colidem, nesse sistema, as forças que são decorrentes de agentes externos ao sistema, ou seja, de fora do sistema, são chamadas de forças externas. E aqui a gente pode usar como exemplo a força peso e a normal. E, nesse caso, essas duas forças, a força peso e a normal, a força resultante dessas forças vai ser nula. Então, nesse caso, é igual, são nula, né? É nula. Já esses mesmos dois corpos, durante a interação, né, durante a colisão entre eles, o corpo A ele vai exercer uma força F no corpo B. E este vai exercer uma força de módulo e sentido oposto no corpo A. E essas duas forças, né, F e F menos, correspondem às forças de ação e reação. E essas forças são consideradas forças internas do sistema. Quando a gente está falando de força, as forças, quando são aplicadas, elas vão gerar um tipo de movimento, né? Então, e para a gente alterar a quantidade desse movimento de um corpo, a gente precisa aplicar um impulso nesse corpo, para esse corpo ou esses corpos poder. Bom, e o que é o impulso, então? O impulso ele também é uma grandeza física vetorial e ele está relacionado à força aplicada em um corpo durante um intervalo de tempo. E o impulso ele pode ser expresso pela seguinte equação: J é igual a F de força vezes o ΔT, que é o tempo de atuação dessa força. Então, por exemplo, quando a gente empurra um carro, quanto maior a intensidade da força e tempo de atuação dessa força que a gente irá aplicar, maior será o impulso que esse carro, que esse corpo ou que esse objeto irá adquirir. O impulso ele possui um teorema que é muito utilizado. Então, se nós pegarmos a equação do impulso, J igual a F vezes ΔT, e fazermos as devidas substituições aqui, nós chegaremos que, ao final, o impulso, né, o J, é igual à variação, né, o delta, a
linear, ou a variação da quantidade de movimento. E isso é importante porque o impulso ele vai modificar a quantidade de movimento. Então, quanto maior for meu impulso, maior será a quantidade do meu movimento. Agora, quando eu tenho um sistema isolado de forças externas, ou seja, não tem força externa, eu posso dizer que o meu impulso, né, como eu tinha dito naquele exemplo, a força resultante é zero. Então, teoricamente, o meu impulso também vai ser zero. Ou seja, eu posso dizer que o momento linear final. Eu posso dizer que a quantidade de movimento de os sistemas de corpos isolados de forças externas é nula ou constante. Agora, quando eu tenho um sistema de partículas e eu aplico uma força, essa força não for constante ao longo do tempo, como eu faço para calcular o impulso, então? Eu posso calcular o impulso verificando a área, né, o movimento que essas partículas realizaram. Então, por exemplo, se eu pegar um gráfico de força por tempo e eu verificar qual foi a trajetória dessas partículas, eu posso calcular o meu impulso calculando a área dessa trajetória dessas partículas. Então, retomando um pouco o assunto, eu vou falar sobre colisões frontais. Então, o que é uma colisão, né? A colisão é quando dois corpos se batem, se chocam e trocam energia e quantidade de movimento. Quando acontece uma colisão frontal, não há transferência de movimento angular, apenas movimento linear. Então, aí a gente tem três tipos de colisão: a colisão elástica, colisão inelástica e colisão perfeitamente inelástica. Pode passar. Então, é importante. Então, por se tratar de forças internas, né, e quando é desprezado as forças internas, a colisão sempre conserva a quantidade de movimento, ocorrendo apenas uma redistribuição da mesma. Então, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. A energia pode se transformar também durante as colisões, por exemplo, calor, vibração, direção de ondas sonoras e por aí vai. Aqui algumas formas utilizadas durante o processo de cálculo da colisão. Então, a quantidade de movimento, então a gente tem aí o cálculo das quantidades de movimento, a somatória, né? A diferença é que a gente vai fazer antes e depois da colisão. Então, a massa vezes velocidade do primeiro corpo, mais a massa vezes velocidade do segundo corpo, antes da colisão, igual a massa vezes a velocidade do primeiro corpo, mais a massa vezes a velocidade do segundo corpo depois da colisão. E a gente tem um coeficiente de restituição, né, que é a razão, né, da velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação. Pode passar. Então, vamos lá. A primeira colisão que a gente tem é a colisão elástica. É quando os dois corpos chocam e já se separam após a colisão. Nesse caso, a energia cinética total antes da colisão é igual à energia cinética total após a colisão. A energia cinética é conservada nesse caso. Então, aí nesse caso, eles são iguais. A quantidade de movimento é igual, como é para todas, a gente vai ver mais para frente, são para todos os tipos de choques. E o coeficiente de restituição é igual a 1. O choque, tipo de colisão e choque inelástico, é quando os corpos se chocam, se separam, mas se deformam após a colisão. Então, nesse caso, a gente vai ter perda de energia cinética. A energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética depois da colisão. A quantidade de movimento se conserva, né? É a mesma, assim como para todos. E o coeficiente de restituição fica entre 0 e 1. E aí a gente tem o último tipo, né? A colisão perfeitamente inelástica é quando os corpos se chocam, eles se deformam tanto que eles acabam ficando grudados, né? Eles vão se mover junto depois, grudados. Nesse caso, também a perda de energia cinética. A energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética depois da colisão. A quantidade de movimento se conserva também, assim como para todas as colisões, é a mesma. E o coeficiente de restituição é igual a 0. E aí só um quadrinho de resumo dos tipos de choque, coeficientes e energias já ditos anteriormente.